Você sabia que um simples erro no seu jantar pode estar enfraquecendo seus músculos lentamente, noite após noite? Sem que você perceba, para muitas pessoas com mais de 60 anos, essa perda de força não tem origem em doenças graves, mas em hábitos aparentemente inocentes durante a noite. Sou o Dr. Moises Cohen, médico ortopedista com mais de 20 anos de experiência no cuidado com a saúde de pessoas idosas no Brasil. Já acompanhei centenas de casos em que pequenas mudanças no jantar fizeram uma diferença imensa no dia seguinte: mais energia ao acordar, menos dores, mais estabilidade ao caminhar. E tudo isso sem remédios, apenas com ajustes simples na alimentação noturna. É durante o sono que o corpo realiza algumas de suas funções mais importantes: síntese de proteínas musculares, regeneração celular, liberação hormonal. Mas para isso acontecer, é necessário fornecer os nutrientes certos na hora certa, e o jantar é o momento-chave dessa estratégia. Neste artigo, vou te mostrar os 5 erros mais comuns cometidos no jantar por pessoas idosas, erros que atrapalham seu sono, reduzem sua força e aceleram a perda muscular. O melhor de tudo, cada erro tem uma solução prática, acessível e que você pode começar a aplicar hoje mesmo. Preste atenção especial ao erro número 4. Muitos acreditam que se trata de uma escolha saudável, mas ele pode estar sabendo silenciosamente a sua recuperação muscular e prejudicando o sono profundo. Pronto para descobrir como transformar suas noites na base da sua força e independência? Vamos começar. Durante o dia, o corpo humano enfrenta desgastes naturais, movimentação, esforço físico, exposição ao estresse e até pequenos processos inflamatórios nas articulações e nos músculos. Porém, é durante a noite que o corpo encontra a sua melhor oportunidade para se recuperar. E é por isso que o jantar tem um papel tão decisivo, especialmente para quem já passou dos 60 anos. Enquanto dormimos, o organismo ativa processos fundamentais: síntese de proteínas musculares, regeneração celular e liberação de hormônios anabólicos, como o hormônio do crescimento. Essas funções são especialmente importantes para os idosos, pois ajudam a preservar a massa muscular, fortalecer os ossos, manter o equilíbrio e prevenir quedas. No entanto, tudo isso depende diretamente da qualidade da alimentação noturna. Se o jantar não fornece proteínas completas, aminoácidos essenciais, ou simplesmente é inexistente, o corpo não terá os blocos de construção necessários para reparar os tecidos musculares. Em vez de fortalecer, o organismo entra em estado catabólico, começa a degradar massa muscular para gerar energia, o que acelera a perda de força com o tempo. Essa degradação muscular noturna é silenciosa, mas cumulativa. No dia seguinte, o corpo sente. A pessoa acorda com sensação de fraqueza, cansaço, insegurança ao caminhar ou dificuldade em se levantar da cama. Muitas vezes, esses sinais são atribuídos à idade ou ao sono ruim, mas a causa real pode estar no prato, ou na ausência dele, da noite anterior. E a ciência confirma isso. Estudos mostram que a distribuição adequada de proteína ao longo do dia, especialmente no jantar, está associada à maior preservação da massa muscular em idosos. Em outras palavras, não basta consumir proteína apenas no almoço. O corpo precisa dela à noite, no momento em que se regenera. Mas atenção, isso não significa comer uma refeição pesada ou de difícil digestão. Um jantar leve, porém nutritivamente completo, pode conter ovos, iogurte natural, vegetais cozidos, uma pequena porção de peixe ou queijo branco. Esses alimentos fornecem os nutrientes necessários para o corpo se reconstruir sem sobrecarregar a digestão. Transformar o jantar em uma ferramenta terapêutica é uma das formas mais simples e poderosas de envelhecer com mais força, equilíbrio e autonomia. Vamos descobrir quais são os 5 erros mais comuns que muitas pessoas cometem à noite, hábitos que parecem inofensivos, mas que estão prejudicando seu sono, enfraquecendo seus músculos e acelerando a perda de vitalidade com o passar dos anos. E o melhor: para cada erro, você encontrará uma solução prática e acessível. Vamos ao primeiro. Erro 1. Pular o jantar ou comer muito pouco.
Muitas pessoas com mais de 60 anos acreditam que não jantar ou fazer apenas um lanche leve, como uma xícara de chá com pão, é uma forma de dormir mais leve ou de evitar ganhar peso. No entanto, essa prática aparentemente inofensiva pode estar entre as principais causas da perda muscular progressiva na terceira idade. Quando dormimos, o corpo não entra em repouso total. Pelo contrário, ele ativa um verdadeiro mutirão de reparação interna. Durante o sono profundo, a síntese de proteínas musculares, regeneração celular e liberação de hormônios anabólicos, como o hormônio do crescimento. Mas, para que tudo isso aconteça, é necessário ter nutrientes disponíveis no organismo. Ao pular o jantar, ou comer apenas algo mínimo, o corpo não encontra os blocos construtores necessários para manter a musculatura. Sem aminoácidos suficientes, ele começa a utilizar o próprio tecido muscular como fonte de energia, um processo conhecido como catabolismo. Isso significa que, mesmo dormindo, você pode estar perdendo massa muscular a cada noite. Com o tempo, essa perda se manifesta de forma clara. Fraqueza matinal, dificuldade para levantar-se da cama, sensação de tontura ao ficar de pé e maior instabilidade ao caminhar. E o mais preocupante, muitas vezes essa perda passa despercebida até que uma queda ou lesão aconteça. O jejum noturno prolongado mais de 12 horas sem ingerir alimentos é especialmente problemático para os idosos. Isso porque, com o avanço da idade, o corpo responde de forma menos eficiente aos estímulos musculares, sendo necessário mais proteína e mais regularidade na ingestão para preservar a massa magra. Mas então, como corrigir esse erro? A resposta não está em fazer uma refeição pesada, mas em oferecer ao corpo uma dose estratégica de nutrientes antes de dormir. Um jantar leve, com proteína de qualidade, como ovos cozidos, iogurte natural, queijo branco ou peixe, acompanhado de vegetais macios ou um purê leve, como abóbora ou batata doce, já é suficiente para acionar os processos de regeneração noturna. É importante também respeitar o horário. Idealmente, o jantar deve ser feito de 1 a 2 horas antes de deitar, para evitar desconfortos digestivos e garantir que os nutrientes estejam disponíveis no sangue durante o início do sono profundo. Em resumo, pular o jantar ou comer muito pouco pode parecer uma escolha confortável, mas, na prática, é uma das formas mais silenciosas de perder força, energia e independência ao longo dos anos. Um pequeno prato nutritivo à noite pode ser o segredo para acordar com mais vitalidade e, principalmente, com mais segurança para viver o dia seguinte. Erro 2. Comer muitos carboidratos simples à noite. Muitos idosos acreditam estar fazendo uma escolha segura ao preparar jantares leves e rápidos, como arroz branco, pão francês ou macarrão. Afinal, são alimentos tradicionais, de fácil preparo e digestão. No entanto, esses pratos, embora comuns, escondem um efeito silencioso, atrapalham a qualidade do sono e enfraquecem os músculos ao longo do tempo. Os carboidratos simples presentes nesses alimentos têm um alto índice glicêmico, ou seja, são rapidamente transformados em açúcar no sangue após a ingestão. Essa elevação súbita da glicose provoca uma resposta do organismo que libera grandes quantidades de insulina para tentar equilibrar os níveis. O problema é que essa oscilação afeta diretamente o ciclo do sono, dificultando a chegada à fase profunda do descanso, justamente o momento em que o corpo realiza a regeneração celular e a síntese de proteínas musculares. Como consequência, a pessoa dorme mal, acorda cansada e, sem perceber, perde massa muscular noite após noite. Além disso, esses alimentos não oferecem proteínas nem aminoácidos essenciais, os componentes básicos da manutenção muscular. Quando o corpo não encontra esses nutrientes disponíveis no sistema, ele entra em estado catabólico, ou seja, começa a degradar os próprios tecidos musculares para obter energia. É uma perda lenta e silenciosa, mas que se acumula com o tempo e leva à fraqueza, instabilidade ao caminhar e maior risco de quedas. A boa notícia é que não é necessário excluir os carboidratos do jantar. A chave está em escolher versões mais complexas, de digestão lenta,
que fornecem energia estável e sustentada durante a noite. Alimentos como batata doce, abóbora, arroz integral ou aveia são excelentes opções. Quando combinados com uma fonte leve de proteína como ovos, peixe grelhado, iogurte natural ou queijo branco, formam uma refeição completa, equilibrada e favorável ao sono reparador. Ajustar esse detalhe na rotina noturna pode gerar um impacto direto na forma como o corpo se recupera, na disposição ao acordar e na preservação da autonomia funcional com o passar dos anos. Substituir o pão pelo purê de abóbora ou o arroz branco pela batata doce pode parecer um gesto pequeno, mas traz resultados concretos na vitalidade diária. Repensar o que colocamos no prato à noite é mais do que uma escolha nutricional, é um investimento direto em força, equilíbrio e qualidade de vida. Erro 3. Falta de proteína completa. Durante muitos anos, espalhou-se a ideia de que o jantar deveria ser o mais leve possível, preferencialmente à base de sopas, frutas ou caldos de legumes. Para muitos idosos, isso se traduz em refeições noturnas sem qualquer fonte de proteína, apenas um prato raso de sopa ou uma fruta como sobremesa. Embora essa prática pareça saudável à primeira vista, ela compromete diretamente um dos pilares da saúde na terceira idade: a manutenção da massa muscular. A proteína é o principal nutriente responsável por fornecer ao corpo os aminoácidos necessários para reparar, reconstruir e preservar os músculos. Isso é especialmente crítico durante o sono, quando os processos de regeneração celular estão em pleno funcionamento. Sem proteína suficiente à noite, o corpo simplesmente não tem com o que trabalhar. Em vez de reconstruir, ele entra em modo de sobrevivência, quebrando o tecido muscular para gerar energia, acelerando assim a sarcopenia, a perda de massa muscular relacionada à idade. Mais do que quantidade, o que importa é a qualidade da proteína. Muitas refeições noturnas não apenas são pobres em proteína, como também não oferecem proteínas completas, aquelas que contêm todos os aminoácidos essenciais que o corpo não consegue produzir sozinho. Alimentos como ovos, laticínios, iogurte natural, queijo branco, ricota, peixes leves e algumas leguminosas são excelentes fontes de proteína completa. No entanto, eles ainda são evitados por muitos à noite, seja por receio de pesar no estômago ou por hábito. Mas é importante desfazer esse mito. Uma porção moderada de proteína bem escolhida à noite não só é de fácil digestão, como também traz múltiplos benefícios. Além da regeneração muscular, alimentos como ovos e laticínios fornecem nutrientes importantes para o sono, como o triptofano, um aminoácido precursor da serotonina e da melatonina, hormônios ligados ao relaxamento e à indução do sono profundo. Ignorar a proteína no jantar é como tentar reconstruir uma casa sem tijolos. Pode parecer que está tudo bem por um tempo, mas lentamente a estrutura perde resistência. No corpo humano, isso se reflete em cansaço crônico, dificuldade de locomoção e perda de independência funcional. Incluir uma pequena porção de proteína completa no jantar não significa transformar a refeição em um banquete. Pode ser tão simples quanto adicionar um ovo cozido a uma sopa, misturar iogurte natural com sementes ou incluir uma fatia de queijo branco com legumes. O importante é garantir que o corpo receba o que precisa para se manter forte, mesmo enquanto descansa. Aos olhos da nutrição, a noite é o momento de reconstrução, e para isso, a proteína não é um luxo, é uma necessidade biológica. Garantir sua presença no jantar é um dos atos mais poderosos e discretos que alguém pode fazer para preservar a força, o equilíbrio e a vitalidade com o passar dos anos. Erro 4. Frutas de alto índice glicêmico antes de dormir. Muitas pessoas têm o hábito de encerrar o dia com uma fruta. É uma escolha que transmite a ideia de leveza e saúde, ainda mais quando comparada com sobremesas açucaradas ou alimentos industrializados. No entanto, o que poucos sabem é que nem todas as frutas são boas opções para o período noturno, especialmente para quem deseja preservar a massa muscular e dormir bem. Isso acontece por causa do índice glicêmico. Frutas como banana muito madura, uvas, manga e melancia possuem um alto índice glicêmico, ou seja,
liberam açúcar rapidamente na corrente sanguínea após o consumo. Esse aumento abrupto de glicose estimula a liberação de insulina, o hormônio responsável por transportar o açúcar para dentro das células. À noite, esse processo pode interferir negativamente no ciclo do sono, tornando-o mais superficial, com maior número de despertares, sonhos agitados e dificuldade para alcançar a fase de sono profundo, justamente o momento mais importante para a regeneração muscular. Além disso, esse pico glicêmico noturno também afeta a liberação do hormônio do crescimento, que é essencial para manter a massa muscular, fortalecer os ossos e apoiar o metabolismo saudável. Quando a qualidade do sono é prejudicada por repetidos estímulos de insulina à noite, os ganhos de força e equilíbrio diminuem significativamente ao longo do tempo. A longo prazo, mesmo escolhas aparentemente saudáveis como uma fruta antes de dormir podem contribuir para uma rotina de noites mal dormidas, fadiga matinal e enfraquecimento gradual. Isso não quer dizer que frutas devem ser banidas à noite, mas sim que precisam ser escolhidas com mais critério, respeitando a fisiologia do corpo em repouso. As melhores frutas para esse momento do dia são aquelas com baixo índice glicêmico e que, de preferência, ainda contribuam com substâncias que favorecem o sono e a saúde muscular. O kiwi, por exemplo, é uma excelente escolha, rico em antioxidantes, potássio, vitamina C e melatonina natural. Outras boas opções incluem a maçã verde, as peras, os mirtilos, as framboesas e o morango, todas com ação anti-inflamatória e baixo impacto glicêmico. Uma boa estratégia é combinar essas frutas com uma fonte de proteína ou gordura boa, como um iogurte natural, algumas sementes de chia ou um punhado de nozes. Essa combinação reduz ainda mais a velocidade de absorção do açúcar e promove saciedade prolongada, além de fornecer os nutrientes necessários para o corpo se regenerar durante o sono. A intenção de cuidar da alimentação está presente em quem escolhe uma fruta à noite. Mas para colher os benefícios reais dessa atitude, é preciso alinhar essa escolha com o funcionamento natural do corpo durante a noite. Ajustar o tipo de fruta consumida não é uma restrição, e sim uma forma de transformar um hábito em um verdadeiro aliado da saúde, da força e da vitalidade. Erro 5. Cereais adoçados ou leite com açúcar antes de dormir. Entre os hábitos noturnos mais comuns e emocionalmente reconfortantes está o de tomar uma tigela de cereal com leite antes de dormir. Essa prática, herdada de tempos familiares ou de rotinas antigas, costuma trazer uma sensação de aconchego. No entanto, para muitos idosos, essa escolha aparentemente inocente pode estar silenciosamente comprometendo tanto a qualidade do sono quanto a saúde muscular. O problema não está necessariamente no leite ou no cereal em si, mas sim na composição dos produtos escolhidos. Muitos cereais industrializados, mesmo aqueles que se apresentam como integrais ou light, contêm grandes quantidades de açúcares adicionados. Da mesma forma, leites saborizados ou adoçados também elevam significativamente os níveis de glicose no sangue. Esse pico glicêmico provoca uma liberação rápida de insulina, assim como acontece com as frutas de alto índice glicêmico. À noite, esse processo interfere diretamente na regulação do sono, impedindo que o corpo entre na fase profunda de descanso. E, como já vimos, é justamente nesse estágio que ocorre a regeneração muscular, a produção de hormônios anabólicos e o reparo dos tecidos danificados ao longo do dia. Além disso, alimentos ricos em açúcar antes de dormir aumentam o risco de despertares noturnos, sudorese, sensação de fome de madrugada e até hipoglicemia reativa, especialmente em pessoas mais sensíveis. Esses distúrbios interrompem o sono de forma crônica e impedem o corpo de realizar suas funções restauradoras. O resultado: noites mal dormidas, cansaço ao acordar e um processo contínuo de enfraquecimento muscular. Outro ponto importante é que esses alimentos geralmente são pobres em proteínas e em gorduras boas, ou seja, além de atrapalharem o sono, não oferecem os nutrientes necessários para a preservação muscular. Pior ainda, sua digestão rápida provoca uma sensação falsa de saciedade, que desaparece em poucas horas. Mas abandonar esse ritual tão afetivo não é necessário.
A solução está em fazer substituições inteligentes que mantenham o conforto emocional sem abrir mão da saúde. Por exemplo, trocar os cereais industrializados por aveia em flocos finos, combinada com sementes de chia, canela e um pouco de leite vegetal sem açúcar, pode oferecer uma experiência igualmente acolhedora, mas com benefícios reais para o corpo. O mesmo vale para o leite. Optar por versões naturais, não adoçadas, ou até mesmo por bebidas vegetais fortificadas com cálcio e vitamina D, é uma forma eficaz de cuidar dos ossos e dos músculos, sem sobrecarregar o metabolismo noturno. O segredo está em transformar o lanchinho da noite em um aliado da saúde. Pequenos ajustes fazem grande diferença. Com escolhas mais conscientes, é possível manter tradições queridas, respeitar as emoções envolvidas e, ao mesmo tempo, nutrir o corpo com tudo o que ele precisa para descansar bem e se fortalecer. À medida que envelhecemos, os detalhes fazem toda a diferença. E um ritual noturno, por mais simples que seja, pode ser tanto um freio quanto um impulso para a vitalidade do dia seguinte. A escolha está nas suas mãos e no que você coloca na tigela. Depois de acompanhar tantas histórias de pessoas que recuperaram sua força, disposição e autoconfiança com pequenos ajustes na rotina alimentar, posso afirmar com convicção: o que você janta hoje determina a forma como viverá amanhã. E, na terceira idade, isso se torna ainda mais verdadeiro. Vimos ao longo deste conteúdo 5 erros comuns cometidos por muitos idosos durante o jantar. Pular a refeição, ou comer muito pouco. Consumir carboidratos simples. Não incluir proteínas completas. Optar por frutas de alto índice glicêmico e confiar em cereais industrializados ou leite adoçado como uma solução prática. Esses hábitos, embora pareçam inofensivos, comprometem a qualidade do sono, aceleram a perda de massa muscular e reduzem a energia e a estabilidade ao longo dos dias. A boa notícia é que todos esses erros são reversíveis. E você não precisa de dietas radicais, suplementos caros ou planos complicados. Basta fazer escolhas simples, conscientes e constantes. Incluir uma porção de proteína no jantar, trocar o pão branco por batata doce, preferir frutas com baixo índice glicêmico, substituir cereais açucarados por aveia com sementes. Essas mudanças não apenas nutrem seu corpo, como também enviam uma mensagem poderosa à sua mente. Eu me importo comigo, e essa atitude de cuidado é o que realmente sustenta o envelhecimento com dignidade, autonomia e alegria. Lembre-se, seu corpo, mesmo com mais de 60, 70 ou 80 anos, ainda tem enorme capacidade de recuperação e adaptação. Ele só precisa dos recursos certos, e o jantar é um deles. Transforme essa refeição em um momento de nutrição real, e não apenas em um hábito automático. Cada colher pode ser uma dose de força, cada ingrediente uma ferramenta para construir um amanhã com mais equilíbrio e menos limitações. Se este conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também possa se beneficiar. Um filho, um cuidador, um amigo. Às vezes, uma conversa sobre o jantar pode ser o primeiro passo para recuperar não só a força, mas a vontade de viver com mais saúde e segurança. E que, a partir desta noite, seu prato seja um aliado da sua independência.